Boa noite a todos, meus irmãos. Um longo tempo que nós não nos vemos, né? Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. E aqueles que estão chegando agora, eu desejo uma boa noite. Boa noite aos irmãos encarnados e também sempre aos irmãos desencarnados, que nós sabemos que estão muito perto de nós e próximos de nós. Meus irmãos, vamos nesse momento fechar os nossos olhos por um instante, deixar dentro de nós a imagem do Cristo Senhor Jesus no nosso mental. Pedir a Ele que Ele consiga tirar de nós todos os problemas que nós tivemos nessa semana, as mazelas, os conflitos, as dores, alguns com perdas de pessoas, enfim. Família em crise, família com problema, todos os aspectos sejam relevados nesse momento e que nós possamos estar presentes nessa pequena exposição humilde nossa, com toda a nossa atenção. Então rezemos nesse momento a oração nos deixada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre. Agradeço nesse momento, inclusive, agradeço a Casa de Hamed, a nossa presença, a presença desse irmão mentor nosso de Hamed também, que nos permitiu iniciar essa pequena exposição. Boa noite a todos, irmãos. O tema de hoje nosso é um tema bastante delicado, o estamos presentes. Nos dias de hoje, frequentemente, é muito usado esse termo nos meios espirituais, às vezes até nos meios psicológicos também, e presumindo-se que esse significado já seja totalmente conhecido, mas não é. Nós podemos até perguntar o que realmente significa essa frase, eu estar presente? O que é realmente estar presente? Nós podemos até responder de pronto, assim, estar presente é a aceitação do agora, desse já, sem o devir, sem o futuro. E de uma maneira geral, irmãos, as pessoas, quando perguntadas a respeito, não são capazes de entender o estar verdadeiramente presente. Emmanuel nos fala em um capítulo, em uma passagem do Evangelho muito bonita. Ele fala assim: não podemos parar ante as luzes vermelhas do nosso caminho durante a evolução. Elas foram colocadas espiritualmente, porque no mundo celeste não existe trânsito impedido. Tudo é livre. Então ele pede que nós estejamos presentes. Na real, a condição, literalmente falando, dizer que existe a presença é o nosso eu presente, nos momentos mais alegres, complicados, difíceis e conflitados. O estar presente não significa, irmãos, estar propriamente consciente da situação, porque senão nós diríamos isso. Eles parecem iguais, as duas situações parecem iguais, mas não são. Existe um momento de estar presente onde algo além de estar consciente se faz presente entre nós. O estar presente é conhecer, é amar, onde existe vida, onde existe conhecimento, e é naquele espaço que estará a nossa felicidade, mesmo que por alguns momentos. Mas o que significa esta parte de nós mesmos que partilha experiências, irmãos? Parte maior do quê?
Nós sabemos que pessoas, em grande parte, conseguem estar mais presentes do que outras em tudo, ou, na pior condição, impõem a sua presença. E não é a presença da mente ou sua qualidade. O estar presente é muito mais do que isto, meus irmãos. Por vezes sentimos a presença em momentos de profunda e intensa emoção, que é quando quase estamos com aquela emoção por inteiro e sem se controlar ou se inibir, e a gente se deixa envolver, mergulhado totalmente no sentimento livre, espontâneo, sem se pré-julgar ou se restringir de qualquer atos ou palavras. O estar presente é se tornar um ser plenamente cristificado, silenciosamente grande, suavemente, ser suave, poderoso, poderosamente suave, porque somos todos arautos do Evangelho nesse planeta Terra, exatamente nessa encarnação de agora. O estar presente é dominar sem ser vaidoso, presunçoso, presumido. É amar ao outro sem se oferecer, é servir. Servir ao semelhante, sem querer ser servido, e fazer o bem a todos sempre que possível. É abrir novos caminhos à humanidade, abrir grandes e largos espaços para que a gente possa ser sempre uma pessoa presente em tudo aquilo que a gente pensa que existe e está perto de nós. Na realidade, meus irmãos, só o agora pode definir a existência do ser. Todo o antes, que foi o passado, foi um já, e agora ele também, lá atrás, foi um agora. E a energia Deus reside no sempre e não no agora. Vamos lembrar sempre desse fator, sempre. O estar presente também é o transgredir e não se alienar, em hipótese alguma, não parar. É sentir que está vivo. Nós todos pela criação somos a grande metáfora divina. O estar presente, irmãos, de corpo e alma, ou espírito, conforme as religiões podem chamar cada uma delas, é estar no local ambiente e é realmente sentir. As leis estabeleceram o território do corpo físico, mas a alma muitas vezes desobedece. Então, estejamos presentes, agindo, servindo, participando em nome desse Pai maior, que é o Deus, que é essa energia divina, que é o grande magnânimo. A presença em si é a presença da alma ou espírito. O existir, meus irmãos, é presença de natureza íntima da alma e que a separa de todas as outras escalas e categorias dos reinos animal, vegetal e mineral. Muito importante, nós temos de estar presentes porque a matéria, o físico, é permeada, entrelaçada, ela é una, a essência quintessenciada, que é a essência mais fina, ela é o halo universal, fluido ininterrupto da vida divina. Toda matéria sem espiritualidade ou espiritualizada, sem movimento espiritual, sem nada de divino, é como uma flor sem haste. É a haste sem caule. É o caule fora da raiz e a raiz fora da terra, usando as metáforas. Aqui na Terra ainda os seres lutam entre si e ainda não lutam para serem mais humanos, mais feitos de ternura, mais unidos com olhos de ver as estrelas do céu e universo. O estar presente é a reforma, é a mudança da alma, é a reforma interior íntima, centrípeta. Sem esses passos, irmãos, ficamos sempre atrelados a uma mendicância, a mendicância do espírito moral,
afetiva também. Nós precisamos nos levantar do nosso chão, quase animal ainda que nós somos, e deixar o silêncio se instalar dentro dos nossos corações. Cada um que nos ouve pode fazer a sua parte agora. Ninguém está decepado, paralisado totalmente espiritualmente. Temos que despertar o mais urgente possível deste sono, meus irmãos. Nesse momento, a gente deve fazer até uma vibração para a terra que é a nossa mãe Gaia. Por esse chão cor marrom, por essas terras escuras, que de dentro saem caules, saem flores, frutos, saem verduras, sai o verde mais brilhante. As colorações mais bonitas, diversas possíveis, e a vida animal que vem cheia de vida e maravilhosa. Ao estarmos presentes em tudo, irmãos, chegaremos também à maior conquista de nossas vidas, que é sermos irmãos e irmãs em Cristo. E de ter descoberto em nós a presença sensível das leis de Deus, que Ele existe, que Ele está presente também em tudo e em todos, e que Ele sempre operou nos grandes acontecimentos da história, bem como nos pequenos. E que a todo momento essas leis funcionam ao nosso redor e dentro de nós, e que apesar de nós nos subtrairmos delas, e de revoltar, ou de revolta, às vezes, revoltarmos, ninguém pode ou poderá fugir delas. É inexorável, paradoxal, sendo que todos nos sujeitaremos a elas sempre. O estar presente é descobrir que quem manda em tudo é Deus, e a vida nossa não é dirigida pelas nossas prepotências, mas só por sabedoria, bondade e justiça divina. Podemos usar uma nova metáfora aqui. Quando o patrão lá em cima, porque o reino de Deus é como uma empresa, quando esse patrão é o maior, é o grande, é o magnânimo e está acima de todos, o que temos a temer? Nada. Nesse caso é Deus, a grande energia. O estar presente não é viver correndo de lá para cá, ao acaso, como cegos que não querem ver. As pessoas ficam correndo através de tentativas para cair nas ilusões, nas desilusões. Isso não é um trabalho construtivo, mas um louco desperdício de forças e tempo nosso. Sempre é falado, nós temos 86.400 segundos por dia, ou 24 horas, e nós não conseguimos nos dedicar pelo menos entre 15, 20 e 25 minutos a uma prece, a uma interiorização, ao estar presente com a nossa alma em tudo aquilo que poderíamos fazer. E o que é exatamente essa presença? O que significa? O que significou essa presença? A gente experiencia em vários momentos pessoas que estão olhando a imensidão dos oceanos, dos mares, das cachoeiras, das montanhas. E às vezes nós nos colocamos nos lugares deles e sentimos esses lugares. É tão bonito você olhar um pôr de sol, você olhar uma cachoeira com as suas águas entrando, saindo, se deslocando para um grande rio, um grande córrego. E nesse momento nós nos tornamos um só com tudo. São frações de tempo, mas sentimos que fazem pequenas diferenças e nos fazem sentir parte desse grande universo que nos cerca. Desculpe. Por vezes sentimos esse fator da presença nas coragens das pessoas que salvam outras, ou ainda um grupo que se volta para outras situações, ajudando as pessoas mais carentes, ou ainda vendo que a coragem tem de ser explorada por nós para nos sentirmos livres nas matas, nas neves, no campo, nas cavernas, em todos os lugares. Ou seja,
principalmente nós devemos sentir a vida como ela é. Essa paz espiritual, irmãos, é dada como prêmio para nós, mérito, àqueles que aspiram sabiamente e que vão trabalhar incansavelmente para realizá-la. Nós temos que lembrar sempre que estamos tentando ascensionar ao campo divino, mas nós ainda precisamos seguir as pegadas do Cristo e seguir os sulcos deixados por Ele, que é a única coisa que Ele precisa e Ele pede para nós. Nós temos também um exemplo muito claro para mostrar a todos, um exemplo dado pelos tibetanos, os irmãos tibetanos. Eles dizem assim: nós vemos uma rosa vermelha em qualquer lugar, ou qualquer rosa, ou uma planta, enfim. De repente, além da visão, começamos a sentir seu perfume. Aí utilizamos o olfato. Aí vemos, utilizamos os nossos olhos, que é a visão. Aí sentimos o odor dessa rosa, ou das plantas, ou quaisquer outras árvores que nós estamos vendo ou percebendo. Então, nesse momento, uma parte de mim pede para que eu pegue, ou seja, utilizei o meu tato e observo a rosa, utilizando esses 3 sentidos físicos nossos. Esse fenômeno não é só uma conscientização ampliada. Quanto mais eu sinto através do olfato, da visão, enfim, o que de súbito eu consigo perceber, e no momento que eu pego a rosa pelo tato, eu sinto que houve uma conscientização minha imediata, ampliada, realçada pela presença da rosa, ou seja, ela existe. Eu também existo, olha, estou presente nessa situação muito linda. E às vezes até esse momento foi acompanhado por uma música, ou por uma pintura próxima de nós, ou enfim, por uma visão do horizonte em algum lugar. Quantos de nós não vamos ou buscamos lugares mais altos para que nós possamos apreciar, sentir que às vezes nós somos um com o Pai, somos uno com o Divino, e nós nos acalmamos. Então, essa colocação dos tibetanos, ele diz assim: nós temos aí 2 situações. Eu estou presente, me conscientizei de que existe o frescor, a fragrância, o aroma, ou simplesmente eu olhei e vi a rosa. Desculpe, como ela é e mais nada. Aí sim, eu posso dizer que senti a presença presente em mim. Porque a essência, irmãos, é a parte com a qual nós nascemos e não é um produto do nosso coração ou de nossa educação. A essência, que é a alma, na experiência dessa presença que está presente, a essência ela tem natureza verdadeira. Presença e essência são a mesma coisa. A essência é o eu sou. E a experiência se faz presente pela direção dessa essência em nós. O eu e o sou não estão separados de nós. O eu sou é a experiência unitária de nós. E a presença é a presença de nossa essência, de nossa existência. Ela é o que existe, é a unidade do todo como um todo. Então, vamos imaginar mais um pouco. Uma pessoa sofre uma perda por morte de um amigo querido, e nesse momento não existe justificativa para reprimir a dor e a tristeza desse momento. E quanto mais absorvidos ficarmos nesse estado, irmãos, mais sentiremos a nossa presença.
Na real, podemos também ter raiva muito forte, tão forte que a partir de um certo momento, se não houver restrição, experimentaremos vida em nós e através dessa raiva nos sentiremos presentes. Muita gente já sentiu isso em alguns locais como velório, alguns locais como desastre, alguns locais como... Enfim, alguns locais onde existem conflitos que nós não poderíamos e nem podemos resolver. Esse poder crescente das emoções sem limites evoca muito de nós como pessoa. Nós nos sentimos, às vezes, tão centrados e sentimos como essa presença substancial e distinta tomassem o nosso corpo, instilando em nós a emoção propriamente dita. E nesse momento a pessoa sente que está forte e comandando tudo. Muita gente já percebeu e sentiu isso. É a presença que não obrigatoriamente precisa ser nossa. Pode até ser de uma outra pessoa perto de nós. Tem pessoas que chegam e elas marcam presença. São palavras que às vezes nós ouvimos. Parece que existe um magnetismo delas. Às vezes até um grupo pode chegar a tomar consciência de uma presença. Por exemplo, o momento de um nascimento, irmãos. Esse momento é um momento que se faz presente com todo o cuidado. E se a mãe não estiver sedada e souber participar desse nascimento do seu bebê, essa presença será tão real e conhecida que irá glorificar a todos. A mãe terá sensações de plenitude, grande força, determinação, um imenso sentimento inconfundível de estar presente durante todo o processo do nascer desse ser que vem a nós. E mais, ela se sentirá envolvida, porque o parto em si é real, não é um evento social e não pode ser simulado. Então, a mulher tem de estar consciente em todos os momentos se não estiver sedada. Se as pessoas envolvidas também no processo forem sensíveis e conscientes, essa experiência ficará restrita não só à mãe, mas a todos que acompanham de perto. Onde às vezes, muito por vezes, o pai quer participar desse momento, que é um momento glorioso. E o ambiente em si será tomado de imensas sensações. Todos serão invadidos com sensações vivas e apalpáveis. Todos sentirão uma intensidade imensa de amor, de grandiosidade, da situação que se apresenta, devido ao ser que veio. Uma luz se acende aqui embaixo. Esse ser chegou. A sala se enche de energia, de amor, ou seja, chegou um nascituro novo para ser encaminhado no planeta Terra. E essa expansão será sentida por todos. Todos sentirão que o nascituro será bem recebido, não só como um ser físico, mas também como algo muito importante, significativo e profundo das nossas vidas. E se ficarmos atentos, o ser novo será recebido como uma personificação de presença. Olha que importante. Todo bebê é um ser, está presente sem nome, sem história ainda, sem nada mais. Só existe bênçãos no ar para ele. Lindo, né? E se a gente observar mais fundo, com cuidado, perceberemos que cada bebê tem qualidade de presença, não depende de sexo, independe de sexo, tamanho, aparência. Cada um parece ter sua própria consciência, ter sua própria assinatura, sua nota de qualidade única, de presença que se manifesta claramente. Cada um terá o seu modo de ser e tem o seu modo de ser. Cada um dentro do setor
Uns choram muito, outros choram demais, outros não choram, outros simplesmente se movimentam. Ou seja, cada um tem a sua presença dentro daquele processo. Alguns são doces, suaves, fofuras, enfim. Então, outros também vêm em paz, silenciosos demais, preocupantes até para os pais. Nossa, ele é muito tranquilo, muito calmo. E cada um vem de um jeito. Alguns nos passam de imediato a certeza dentro de nós que aquele espírito veio muito forte. Outros passam leveza, outros passam alegria, outros mostrarão já de cara força, solidez e são impassíveis. Mesmo a natureza dentro do seu silêncio, irmãos, e dentro da solidão que existe, faz com que nós tenhamos consciência que tudo nos afeta no mental e no coração profundamente. A gente pode citar agora um exemplo. Olhar nas montanhas pode, às vezes, nos transmutar solidez, impassibilidades, presença, que nos desafia com algo inanimado, mas com presença pura e clara. Essa visão nos toca, nos comove, e se estivermos conscientes, tomaremos parte nessa imensidão, vastidão e grandiosidade divinas. Lembremos nesse momento de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida. O evangelho da vida é estar presente. Estar presente, irmãos, é alargar horizontes e sair desse imenso cárcere físico onde nós nos encontramos. Nossa alma ou espírito falam conosco o tempo inteiro, às vezes com muito silêncio. Nós não ouvimos, nós não queremos ouvir. Nesse silêncio, onde os ruídos externos, às vezes teriam que me calar para que eu possa ouvir os meus sentidos e compreender com a mente, a alma nos manda mensagens muito fortes. Muita mensagem de amor, de carinho, de paz. O estar presente é sair das grades desse eu pequeno que é nosso, humano, e entrar na imensa grandiosidade desse universo, desse eu infinito que é Deus. Então, vamos nesse momento raciocinar, refletir. Desculpe. Vamos parar de sermos como besouros que ao voar tentamos passar batendo na janela, nos vidros, e não sabemos onde é a porta de saída ou a janela de saída. Vamos olhar ao lado direito, esquerdo, vamos olhar para cima, para baixo. Vamos poder ver que nós estamos presentes o tempo todo e ver que nós temos sempre saída. Vamos sentir que em dado momento nós até desprezamos a saída que nós estamos buscando por nós não estarmos presentes naquele momento e estarmos conscientes. Estar presente é sair da teimosia, do egoísmo cerebral que nós temos. É deixar de querer saber de tudo. É observar que temos que diariamente tomar o nosso banho espiritual, expor a nossa alma ao oceano divino do bem e se tonificar nesse caminho divino do grande Deus. Todos os dias, meus irmãos, temos uma grande viagem em direção ao nosso centro divino, ao nosso interior. E essa viagem é a mais difícil que já tivemos devido às nossas periferias externas em torno do nosso ser não coincidirem. Vamos lembrar sempre que estreito é o caminho nosso para estarmos presentes sempre. Mas é o único que nos faz chegar ao reino do Pai e ao reino do Todo Maior.
E uma vez estando presente em tudo na vida, tudo se alarga em imensas situações interiores de grandiosidade. Estar presente é tirar de dentro de nós esse eu que é tesouro oculto dentro de nós. Vamos buscar, irmãos, essa pérola divina nas profundezas do nosso ser, para sempre estarmos presentes em tudo e um dia, em um encontro pessoal com esse enigma divino, nós podemos encontrar Deus, que Ele é justamente a pérola maior de todo esse processo. Existe presença nas florestas, nos oceanos, nos campos, nos rios, existe presença em tudo. Nas pessoas, em situação de cansaço, de perigo, enfim. Nesse instante, que fique claro que em situações de vida ou de morte, quando nossas forças estão extintas, nossas percepções falham, uma força clara e precisa pode nos conduzir e nos fazer presente, nos comandar e agir, para que nós não perturbemos pelos nossos pensamentos e estados emocionais. Vai existir em nós, nesse momento, uma inteligência divina superior, que não é física, e nem mental ou emocional. Tudo isso, irmãos, servirá para nosso autodesenvolvimento. O se manter consciente brota ao nosso interior uma inteligência ou força que pode mudar tudo, mudar toda a nossa vida, as nossas condições pessoais, sempre que nós precisarmos. Vamos lembrar agora, a alma é a essência divina, ela não está viva, ela é a essência. Ela é a própria vida. Ela não está consciente, ela é a própria consciência. Ela não tem a qualidade da existência porque ela é a própria existência. Ela não ama, ela é o próprio amor. Ela não está alegre, ela é a própria alegria. Ela não é verdadeira porque ela é a verdade. Nosso físico está vivo, mas a alma é a própria vida, irmãos. A alma é 100% vida condensada e compactada, concentrada e quintessenciada, completamente pura e divina. Está presente, é vida íntima, é existência física, é existência rica e profunda. É ser emocionado, é se emocionar, é ter sensações dentro de nós. É a nossa natureza mais profunda, nosso âmago presente, precioso e mais belo. Vamos, nesse momento, saber que estar presente moverá todos os nossos corações, vai iluminar as nossas vidas, as nossas noites, nossos dias, preencher todo o nosso processo de amargura, ódio, raiva, vaidade, presunção. Nós somos isso que está aqui, somos o nosso ser. Devemos ser essa alma essência e existir e viver sempre com ela. Nesse momento, vamos procurar verificar onde estamos nesse agora, onde está nosso foco. Se esse foco está nas pessoas, se está no nosso caminho, se está no nosso trabalho. Não criamos ilusão em nenhum lugar, no existir, no céu, enfim. Ao contrário, o simples fato de se viver já será uma condição conflito, porque a nossa mente, ela inferniza nossos pensamentos. Então a nossa mente continua a pensar sempre no passado, que nós muitas vezes destruímos e que sacrificamos por algo que não chegou devido à espera do amanhã.
Vamos, nesse momento, procurar estar presente em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos. Sentir, inclusive, que o nosso pensamento ele pode ser modificado, que nós somos uma quantidade imensa de células se renovando dia a dia e que nós podemos pensar cada vez mais na nossa ascensão espiritual. Nós continuamos ainda vivendo na periferia íntima do nosso ser, onde tudo é tumultuado. Então, quanto mais fizermos o silêncio interior, mais nós sentiremos a presença de nós em si. Eu desejo, nesse momento, muita paz a todos. Muito obrigado pela presença de todos nesse momento. Agradeço também a presença do mentor Hamed, da Casa de Hamed. Desejo a todos uma boa noite, que vocês todos tenham um bom retorno onde vocês estão, se alguns estão em casa ou viajando. Desejo paz no coração de todos. Muito obrigado, namastê a todos. Que Deus auxilie a todos, que os olhos de Cristo possam olhar o caminho de todos vocês. Graças a Deus e a Jesus, meus irmãos.